Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E essa aula é a continuação da nossa linda boneca peso de porta. Vem pra aula! O molde da boneca eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês vão imprimir o molde, tá? O molde ele vai estar assim em duas folhas, uma, duas. Essa folha aqui vai estar parte do vestidinho, o fundo do vestido e aqui tá anotado as medidas para o cabelo, tá? Na outra folha eu vou ter a cabeça, corpo, braço, a manga do vestido e os dois coraçãozinhos que a gente vai usar para enfeitar o vestido, tá? Observem todas as anotações do molde, tá? Vai estar escrito onde eu vou fazer cada abertura e aonde eu devo costurar, tá? O corpo, cabeça, braço, a manga, o coração, tudo eu vou costurar no risco, tá? Todas essas peças aqui eu vou costurar no risco. Já o vestido e o fundo eu vou cortar no risco, tá? Isso tudo eu vou estar explicando passo a passo para vocês. Então, feito isso, imprime o molde da boneca. Depois de imprimir, vocês vão copiar esse molde num papel mais grosso, que aí facilita para vocês estarem riscando. Então, vocês vão ter ele assim, todo recortadinho, tá? Ó, todas as peças recortadinhas, tá bom? Aqui vocês podem usar uma cartolina ou embalagem mesmo que a gente tem em casa, né? Desses que usa papel assim mais grossinho, né? Pode usar qualquer material, desde que fique mais grossinho, que vai facilitar vocês de estar riscando no tecido. Próximo passo, então, é a escolha dos tecidos. É um passo muito importante a escolha dos tecidos. Procurem usar para o vestido duas cores, uma para vocês usarem na sainha do vestido e outra no corpo. Eu fiz essas duas aqui, ó, usando a frente do vestido, uma das partes do vestido, eu quis usar a mesma cor que eu usei no corpo do vestido, tá? E os outros eu usei uma outra cor que fizesse o composê, tá bom? Essa bonequinha aqui, gente, é uma costureira, tá? Então, hoje eu vou fazer uma cozinheira, tá? Eu vou fazer e eu vou fazer algumas alterações para usar ela na cozinha. Aí você vê se quer usar ela como peso de porta ou até mesmo peso de mesa, como essas minhas aqui, as costureiras, eu uso como peso de mesa, tá? Essa bonequinha aqui, eu fiz esses 3 bolsinhos aqui de coração, que eu vou manter na cozinheira. E aqui, ó, atrás, eu fiz esses 2 bolsinhos aqui, ó, tá? Por quê? Porque a costureira, eu uso ela pra pôr materiais de costura, tá? Ó, eu uso os meus materiais aqui, então eu acabei optando por fazer mais bolsinho,
Então, se alguém quiser fazer mais bolsinho, quando eu for montar as partes do vestido, eu vou explicar direitinho como eu coloquei esse bolsinho aqui, tá? Essa cozinheira eu não vou pôr esse bolsinho, eu vou deixar só no vestidinho, tá bom? Mas eu explico depois para quem quiser usar esse bolsinho, ok? Então agora eu já escolhi o meu tecido, ó, eu vou usar esse tecido com o azul, tá? Corpo do vestido, a sainha do vestido vai ter uma parte da sainha que eu vou permanecer na mesma cor como aquelas outras bonequinhas. E eu escolhi esse poá rosinha para fazer os meus corações, os bolsinhos de corações, tá? Vão ser nesse aqui. Eu tô usando o tricoline, tá? E pro corpo dela, essa parte aqui, ó, do pescoço, os braços e a cabeça, eu tô usando o algodão pele, tá? Mas se você não tiver algodão pele aí na sua cidade, pode usar o tricoline também. Só que o algodão pele, ele tem a trama mais fechadinha, tá? Ele fica melhor acabado e a gente precisa encher bem a boneca. Então, o algodão pele, ele é um tecido bem melhor pra isso, tá bom? Então, agora vamos para o passo a passo. Deixa eu explicar algumas coisas pra vocês aqui. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito aqui do corpo, tá? Lá no molde de vocês vão observar que tá esse risquinho aqui, ó, separando o que é de cor pele e o que é da cor do vestido. Porque a nossa boneca, ela já tem essa emenda, tá? Ó, a parte do vestidinho dela já é o próprio corpo, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão ter que cortar um retângulo na cor pele de 19 centímetros de largura por 9 de altura. E um na cor escolhida para o vestido, de 19 de largura por 13 de altura. Esse tecido a gente vai ter que emendar nesse aqui. Como que a gente vai fazer? Direito com direito, ó, vamos pôr direito com direito, ajeita bem certinho ali e vamos alfinetar. Agora eu levo lá pra máquina e eu passo uma costura aqui de um pezinho de máquina, tá bom? Passo uma costura aqui de um pezinho de máquina. Vou lá passar a costura e aí eu já explico como que a gente vai riscar esse corpinho. Podemos tirar o alfinete. Então, já tá feito a nossa emenda. Agora, o próximo passo, vamos passar esse tecidinho. Na hora de passar esse tecido, como o tecido pele, ele é clarinho, ó, ele fica transparente, não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra observar até a sombra aqui do meu apoio aqui de passar. A gente tem que passar essa costura pro lado da estampa, tá? Toda ela pro lado da estampa, pra não ficar aparecendo aqui no vestidinho, no corpinho da nossa boneca, tá? Então, vamos lá e vamos passar. Ó, bem passadinho. Feito isso, agora é a hora da gente decidir se vamos ou não vamos pôr algum detalhe aqui no vestido da boneca, ó. Eu coloquei cianinha, tá? Ó, nessas duas bonecas eu coloquei cianinha, mas a gente pode pôr até um outro acabamento. Deixa eu pegar o meu acabamento ali pra gente pôr aqui,
porque eu vou pôr um detalhe aqui, vou escolher um acabamento. Ó, eu escolhi essa passamanaria rosa, tá? Já fui lá no ferro, costurei, fiz 2 costuras, uma aqui nessa parte de cima e uma outra nessa parte de baixo, prendendo aqui no meu tecido, tá? Lembrando que a costura da boneca eu uso o ponto entre 1,8 até 2, tá? O número do ponto para costurar a boneca. Tem que ser bem pequenininho, bem fechadinho, porque a gente precisa encher e ele tem que ficar bem caprichadinho para não abrir a costura. Então, é ponto bem miudinho para costurar a boneca, tá? A passamanaria aqui pode ser um pontinho mais largo, mas a costura da emenda dos tecidos e a costura de toda a boneca é bem pequenininho, 1,8 ou 2, tá bom? Então, feito isso, agora nós vamos dobrar esse tecidinho. E aqui a gente precisa deixar esse encontro bem certinho, tá? Eu já ajeito esse encontro e eu vou alfinetar. Vou deixar bem alfinetado, tá? Agora sim, eu vou poder riscar o corpinho. Lembrando que esse risco aqui é exatamente a junção do pele com o tecido do vestido, tá? Tem que ser bem na junção. Eu tenho que pôr ele aqui, ó, bem certinho na junção, ó. Eu olho lá, vejo se tá bem certinho na junção, ó, o risco tem que estar bem certinho. Aí sim, eu risco todo o corpinho. Eu tô usando a caneta Fantasminha, que apaga com calor, tá? Aqui ficou um pouquinho grosso, porque tem a passamanaria. Então, na hora de costurar, cuidado ali em passar, para que não saia do lugar, que a junção fique bem certinha. Pronto, gente. Risquei o corpinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou alfinetar ele todo. Não posso perder aqui, esses 2 alfinetes ali eu deixo para não sair do lugar. Vou lá para a máquina, inicio com retrocesso, faço toda a volta e finalizo com retrocesso. Essa parte aqui de baixo, ela vai ficar toda aberta, tá? Vai ser por onde a gente vai desvirar, encher e depois fazer o acabamento como um fuxico. Essa é a parte do corpo. Para a cabeça da nossa boneca, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido 9, 2 pedacinhos, 9 por 9, tá? Põe um sobre o outro. Coloquem a cabeça, risquem toda a volta. Vão lá para a máquina e costure em cima do risco, como eu já fiz aqui, ó. Costurei em cima do risco com um pontinho bem miudinho, tá? Depois eu vou recortar com uma margem pequena de meio centímetro e eu vou abrir aqui para desvirar, tá bom? Então, essa cabecinha aqui também já tá pronta. Para os braços da boneca. Ó, vocês vão pegar também 2 tecidinhos. Para cada braço pode ser, ó, 7 por 11. 2 pedacinhos de 7 por 11 para cada braço, tá? Vocês vão pegar o molde do braço, vão pôr aqui, vão riscar. Lembre que tem que riscar 2 vezes, porque são 2 braços. Risquem e passe a costura em cima do risco.
deixando essa parte aqui aberta, que vai ser por onde a gente vai desvirar, tá? Depois eu vou cortar com uma margem pequenininha de segurança de meio centímetro. Desviro e vou encher seu braço. Pra manga do vestidinho, eu tô usando aqui um pedacinho de 11,5. Pode ser 11 por 11, tá, gente? Vocês vão dobrar assim ao meio, ó. Pedacinho de 11 por 11, dobrem ao meio. Pega a manga e risque. 1 e 2 vezes, tá? Aqui, vocês vão costurar em cima do risco. E essa parte aqui de baixo, ó, é a parte que vai ficar aberta, que vai ser por onde a gente vai desvirar a manga do vestido. Não esqueçam, retrocesso no início e retrocesso no final. As duas manguinhas, então, tá aqui. Para os bolsinhos de coração, nós vamos pegar. Esse aqui tem 18, porque é dois pedaços, né? Ó, eu cortei o meu com 18 por 14, tá? Recortei, recortei, dobrei o tecido ao meio, risquei. Esse coração é o coração central, então é uma vez, risquei. E vou passar uma costura em volta dele todinho, tá? Porque depois eu vou fazer uma aberturinha aqui, ó, pra desvirar. Esse aqui eu preciso ter o tecido direito com direito e atrás eu preciso ter uma manta, tá? Vou pôr a manta, vou alfinetar todas as peças alfinetadas, tá, gente? Aí sim eu vou costurar. Depois de costurar, eu venho aqui por trás e tiro todo o excesso da manta. A manta eu corto rente à costura, ó, tiro todo o excesso. Depois, o tecido eu vou cortar com uma margem de meio centímetro, ó. Tecido eu corto com uma margem de meio centímetro. Mas a manta é rente à costura. Depois eu vou cortar e mostrar ele todo cortadinho pra vocês, tá? E da mesma forma vai ser com o coração, os dois coraçãozinhos menores, tá? Eu tô usando aqui, ó, eu tô usando uma tira de 32 por 11, tá? Dobrei ao meio, 32 de largura por 11 de altura. Dobrei ao meio e vou pegar um pedaço de manta. Essa minha manta, ela tem 16 por 11. Vou pôr a manta e vou pôr tecido direito com direito do tecido sobre a manta. Agora eu alfineto. Depois de alfinetar, eu levo lá pra máquina e passo a costura. E passo a costura em cima do risco, tá bom? Ó, alfinete em todo. Agora leva pra máquina e passa a costura em todo o risco. Depois também, igual eu fiz com esse coração, eu vou fazer com esse. Eu vou fazer uma pequena abertura aqui para desvirar, tá? Agora, gente, é a parte do vestido, aliás, da saia do vestido, tá? A parte da saia. A parte da saia, gente, é esse molde aqui. Eu preciso cortar ele 5 vezes no tecido, 5 vezes na manta. Como que eu faço isso? Ó, vocês vão precisar de um tecido, ele vai ter que ter 12 por 21. 12 de largura por 21 de altura. Vocês vão precisar ter 5 vezes esse tecido. 4 vezes
na segunda cor e uma vez na cor do peito do vestido, tá? Isso vocês vão ter que ter 5 vezes no tecido, 5 vezes na manta. Deu para entender? Ó, eu não separei, eu deixei eles juntos, porque eu acabo economizando até o tecido. E eu já tinha essa tira, então eu deixei tudo junto. Vou costurar todo mundo junto, depois eu vou recortar, tá bom? Mas pode cortar tudo separadinho assim, se vocês preferirem. Observem que aqui, ó, eu risquei os pedacinhos da saia de lápis. Por que que eu risquei de lápis? Porque primeiro eu risquei, agora eu vou pôr na manta, então eu vou levar pro ferro e eu vou precisar passar. E se eu tivesse com caneta fantasminha, o que que ia acontecer? Ia sair o meu risco. Então eu fiz com lápis. E por que que pode ser com lápis? Porque eu vou cortar essa peça no risco. Essa eu não é para costurar, a costura dele final não é no risco. Eu vou cortar. Então eu vou fazer assim, ó. Vou passar e eu vou grudar ele aqui na manta. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Quem tem uma manta de assim boa qualidade, que gruda bastante e não solta, basta passar aqui, ó, grudar e tá pronto, né? Só recortar em cima do risco. Então, gente, eu vou mostrar como eu faço. Para não ficar soltando, porque isso aqui a gente vai mexer tanto que ele acaba soltando. O que que eu faço aqui? Eu vou passar eu chamo de costura de segurança. Isso não precisa nem ser ponto miudinho, pode ser um ponto largo, tá? Eu vou passar uma costura de segurança em volta de toda a peça, uma por uma. Essa costura de segurança eu faço bem próxima essa linha que eu fiz de lápis, que é onde eu vou cortar. Por que que eu faço bem próximo? Porque essa linha de segurança ela serve para que o tecido não solte da manta, tá? E eu não posso cortar no risco, porque o risco é a margem onde eu não posso costurar no risco, porque o risco é a margem exatamente que eu vou cortar. Então, se eu for cortar no risco, eu preciso que a minha costura fique um pouquinho para dentro desse risco, tá? Ó, meu risco de lápis tá ali e minha costura tem que ficar um pouquinho por dentro. Então, eu vou fazer isso com as 4 partes do tecido liso do vestido, da saia do vestido, e vou fazer isso também com a parte estampada, tá? Então, ó, eu já colei aqui a manta no tecido e eu vou riscar com lápis. Ó, risquei, tá? Agora eu vou lá passar a costura todos eles e aí depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? O fundo do vestido também, gente, vocês vão cortar um quadrado de 16 centímetros, riscar com lápis, passar uma costurinha de segurança, que é aquela próxima do risco, e aí depois vocês vão recortar no risco, tá? Ó, igual as partes da saia do vestido, tá? Essa parte do fundo da saia é da mesma forma. Aí recortem no risco, tá? Com a manta, tá, gente? É tecido e manta. Costurem junto e recorta todo mundo junto também. Pronto. Aí ficou assim. Deixa eu mostrar o restante pra vocês. Ó. As partes do vestido
eu costurei, fiz a costura de segurança e cortei no risco, tá? Essas 3 partes, faltou essa aqui que eu vou cortar junto com vocês, ó. Eu vou recortar em cima do risco que eu fiz de lápis, tá? Eu passei uma costurinha de segurança um pouquinho pra dentro, bem próximo a esse risco. Por que que eu fiz isso? Pra prender bem esse tecido na manta. Pra na hora que eu for montar a saia, não correr o risco de ficar alguma parte do tecido fora do lugar e dobrado e ficar mal acabado. Então, quando eu for costurar um sobre o outro, um com o outro, ele vai estar preso aqui, não vai ter perigo de sair do lugar o tecido, tá? Da manta. Então, são 4 partes nesse tecido e uma parte no estampado, que é a parte da frente do vestido. E aqui é o fundo que eu escolhi, o rosinha, da cor dos corações, tá? Poderia escolher o azul, poderia ser desse, tá? Fica a critério de vocês. Eu escolhi esse rosinha aqui. Os coraçãozinhos também, ó. Eu costurei junto com a manta, recortei a manta bem próximo da costura e cortei uma margem um pouquinho menor que meio centímetro, tá, gente? Eu sempre corto assim, que aí eu não preciso dar pique em lugar nenhum. Só aqui no meio, ó, eu dou um pique e aqui eu corto a pontinha, o bico, ó. Eu dou um pique ali, aqui no meio do coração e dou um pique. Agora, aqui eu preciso fazer um cortinho para desvirar esse coração, tá? Eu procuro fazer aqui, na parte de baixo, bem próximo a essa costura aqui, porque isso aqui vai ficar pro lado de dentro do bolsinho e não vai dar pra ver, tá? E aí eu não faço muito grande não, eu faço ele pequenininho mesmo, tá? Aí eu vou lá no lado mais distante do buraquinho que eu fiz e puxo essa parte primeiro. Sempre para desvirar uma peça, gente, a gente tem que procurar o lugar mais longe do buraco e começar a desvirar dali, tá? Esse é o jeito mais facinho de tu desvirar uma peça. Com um palitinho, a gente vai ajeitar, assentar bem essa costura. E depois nós vamos levar todas essas peças pro ferro e aí ele vai ficar todo bem costuradinho, todo bem acabadinho. Aqui, ó, essa abertura do coração, eu vou fazer com pontinho na mão, vou fazer um chuleadinho assim, tá? Não é ponto invisível nada, é só pra ficar bem acabadinho aqui, porque na hora que eu passar ele vai ficar todo assentadinho e aí depois ele não vai aparecer nada. Tá bom? Isso, vou fazer isso com esse coraçãozinho também. E esse aqui, eu deixei essa parte aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que eu corto ele bem rente. A manta, ó. A manta eu corto bem rente da costura. Cuido pra não cortar a costura. E depois eu corto o meu tecidinho pouquinho menos que meio centímetro, de meio para um pouquinho menos, tá? Porque aí eu não tenho necessidade de eu fazer pique em toda a volta da peça. Ó. Corto toda a volta. Aqui eu faço um pique. E eu tiro esse biquinho aqui. Também vou abrir ali igual eu abri aquele que eu mostrei pra vocês. As manguinhas ficam aberto aqui embaixo, ó, tá? E eu costurei em volta, cortei com uma margenzinha pequena. Até deixei aqui, ó, essa parte aqui de baixo é pra cortar no risco, ó. Essa de baixo onde fica aberto, tá? Até deixei a caneta ali pra vocês observar que eu cortei ali bem pertinho, tá bom? É assim. E aqui nós vamos da mesma forma, desvirar, ajeitar com o palito. E aqui a gente vai dar uma viradinha
de 1 centímetro, mais ou menos, assim, ó, pra dentro. Vamos levar pro ferro e passar bem aqui, tá bom? E depois eu vou fazer um alinhavo aqui pra prender, e aí essa dobrinha aqui, ela vai ficar pra dentro, não vai sair, tá? Então, não precisa nem costurar, nem fazer acabamento, tá bom? Vou fazer depois isso com essa outra manguinha também. A cabeça, costurei toda a volta, cortei com uma margenzinha pequena. Tem a marcação da cabeça no molde. Vocês têm que fazer essa abertura de acordo com a marcação, tá, gente? A cabeça lá tem direção, segue a direção lá direitinho. E aqui, ó, ela tem que ficar bem centralizada. Por quê? Porque a minha cabeça, ela vai... O meu pescoço vai entrar aqui na cabeça, tá? Então, essa marcação, ela precisa ficar retinha, certinha, porque senão minha cabeça vai ficar torta, tá? Quando eu vier com o meu pescoço aqui, ó, ele tem que encaixar bem certinho aqui pra que a cabeça não fique torta. Se eu cortar assim, que a cabeça vai ficar virada torta, a boneca não vai ficar bonita. Então, observem lá no desenho, no molde, direitinho a posição da cabeça, onde é em cima, onde é embaixo. Ele é um pouquinho mais fino aqui em cima, pouca coisa, é bem pouca diferença, então observem bastante e façam a abertura ali conforme tá no molde, tá? Eu não abri muito, eu abri pouquinho, tá? Agora eu vou desvirar e depois que eu encher o meu corpinho, aí eu vou testar, ver se eu abri o suficiente, se o pescoço vai entrar aqui. Se eu ver que tá muito apertadinho, eu dou mais uma aberturinha, tá? Mas aí isso eu vou testar depois. Ó, eu ajeito bem com um palitinho. E mesmo assim, depois eu levo tudo pro ferro, para apagar a caneta fantasminha e também para deixar essa costura bem assentadinha, tá? Aqui o meu corpo tá aberto aqui, ó. Nesse risco aqui de baixo eu corto no risco. O restante eu costuro no risco e corto meio centímetro em volta para desvirar. Ó, eu fiz um pique aqui nas duas laterais do pescoço e eu fiz um pique aqui na cintura, tá? Somente. E vou desvirar. Palitinho. E vamos dar uma ajeitada com o palito. E depois no ferro. Ó, gente, colocando o acabamento, o alfinete aqui, ó, fica bem encontradinho, ó, bem certinho ali o acabamento, fica bem bonito. Tá bom? Depois de encher, ó, aí eu venho aqui e eu testo o pescocinho aqui dentro pra ver se foi suficiente. Tá bom? Os bracinhos da mesma forma, costurei ele todo. Aqui, onde tá aberto, eu cortei no risco, tá? Aqui eu cortei com uma margem bem pequena também. Eu fiz um piquezinho aqui no dedinho, aqui no punho, aqui, ó. E aqui assim, tá? Ó, vou mostrar pra vocês onde eu fiz o pique. Eu fiz o pique aqui no dedinho, aqui no pulso, ó. E o outro lado, bem nessa curvinha aqui do pulso, eu fiz um pique, tá? Deixa eu ver essa aqui que tá pouco. Deu. Aí, agora sim, vou desvirar. Esse é fininho, vou ajudar com o palitinho. Ajeita bem.
Ó, vê que ele fica a mãozinha bem caprichadinha, tudo bem ajeitadinho, ó. Depois ainda vou passar no ferro, ele vai assentar ainda melhor, tá bom? E esse aqui também. Ó. Agora eu vou terminar de cortar aquelas peças ali que faltam. Eu vou encher os bracinhos, a cabeça e o corpo. E aí depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Então, gente, ó, eu fui lá pro ferro e passei toda a peça, ó, corpinho, passei as mangas. Quando eu dobrei aqui, ó, a manga, eu coloquei uma manga sobre a outra para ver se o tanto que eu dou da dobra, para ver se ficou igual, ó. Aí o meu ficou bem certinho, ó, os dois eu dobrei do mesmo tamanho, tá? Os bracinhos também, ó, passei bem direitinho. E passei a cabeça também, tá? A aberturinha tá aqui, passei. Passei todo o coração, todos os 3 corações. Aqui, ó, eu fiz o caseado não, desculpa, o chuleado, ó. Esse pontinho não vai aparecer, tá bom? E agora o próximo passo é costurar os bolsinhos, tá? Então, primeiro a gente vai costurar esse maior, coração maior, que é aqui na parte central, essa parte estampada. Nós vamos dar um espaço aqui embaixo, tá? E aqui, ó, na lateral, ela tem que ficar sobrando o mesmo que sobrar de um lado, tem que sobrar do outro, tá? Aqui a gente vai ter a margem de costura de meio centímetro, então ele vai ficar bem rente, bem próximo a essa costura ali depois, tá bom? E aqui também vai ter uma margem de costura que vai ser onde a gente vai costurar o fundo. Eu preciso alfinetar bem esse coraçãozinho pra gente levar lá pra máquina. Alfineto de um lado e alfineto do outro. Agora, eu vou passar uma costura. Eu vou iniciar aqui, ó, bem na beiradinha do coração, ó, tá? Essa costura. E eu vou finalizar aqui. Essa parte aqui em cima eu deixo aberto, que eu quero que ele dê esse acabamento de bolso, né? Ele fica um bolsinho. Então, eu preciso iniciar aqui e finalizar ali, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, bem caprichadinho, pra quando a gente for pôr alguma coisa aqui, não ficar abrindo essa costura, tá? E a costura é bem na beirinha. Então, esse aqui. E agora, 2 partes do azul, que eu vou pôr um coraçãozinho aqui e um coraçãozinho aqui, tá bom? Então, deixa eu separar esse e vamos pôr aqui. Agora, aqui também, da mesma forma, cuidem, porque ele tem que ficar o espaço igual ali, tá? Deixa eu ver quanto que eu deixei aqui embaixo nesse. Eu deixei 1,5 centímetro e meio aqui embaixo. E nesse aqui, eu vou deixar 2 centímetros, tá? Esse também, quando eu vier com a costura de meio centímetro em cada lado, também vai sobrar bem pouquinho espaço. Ele vai ficar bem rente à costura de uma parte com a outra, tá bom? Alfineto de um lado e alfineto do outro. Da mesma forma que aquele outro coração, eu vou fazer com esse aqui, ó. Vou dar retrocesso aqui no início, venho bem na beirinha do coração e vou finalizar ali. Procurem iniciar e finalizar na mesma altura, tá? Aqui, 2 centímetros também, pra ficar esses 2 coraçãozinhos iguais. Marquei ali na altura e vou distribuir aqui pra que ele fique certinho. Não esqueçam de colocar aqui a parte onde tá a costura que a gente fez à mão para dentro, né? Não aparecer.
Agora aqui também, retrocesso no início, venho, retrocesso no final. Todos eles ficam abertos em cima porque são bolsos, tá bom? Vou lá prender esses bolsinhos e aí vamos para o próximo passo. Pronto, gente, costurado, já fui no ferro, passei para tirar a marca dos alfinetes, ó. Ficou assim, ó. Bolsinho, bolsinho e bolsinho, costurado bem na beirinha, tá? Agora, como eu expliquei para vocês antes, para quem quiser pôr esses dois bolsos aqui, ó, atrás, é assim. Vocês vão pegar esses dois... Vocês vão pegar esses dois pedaços aqui que sobraram. Aí vocês precisam recortar um tecido. E eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior que a largura da peça, tá? Ó, ele vai ter... Esse meu aqui eu recortei com 14 por 15, tá? 14 a largura e 15. Pode ser 13, porque esse aqui ainda sobrou bastante, ó. 13 por 15, tá bom. Aí vocês dobrem aqui na altura do 15. Dobrem assim. A parte que tá dobrada vai vir por cima, tá bom? E aqui onde tá aberto, ó, vocês colocam aqui embaixo. Aí vocês alfinetem. Isso vocês vão fazer nessa parte e nessa parte, tá? Vem aqui por trás, ó, deixa o tecidinho assim, vão lá na máquina e passa essa costurinha bem na beirinha. E depois vem com a tesoura e recortem o excesso. Aí vai ficar as duas partes com o bolsinho, como essa parte minha aqui, tá bom? Com um bolsinho aqui. Eu não vou fazer assim, porque esse aqui eu não vou pôr o bolso. A minha costureira vai ter só os bolsinhos do coração. Essa parte eu vou deixar assim. Isso aqui é só pra quem quiser pôr o bolsinho ali atrás, tá bom? Então, feito isso, agora vamos montar a nossa saia. Eu vou começar aqui, desses três aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que unir um com o outro. Então, eu vou pegar esse lado aqui, ó. Eu vou pôr bem certinho um com o outro, ó. Tá? E vou alfinetar. Ele tem que estar bem rente, tá? E alfineto aqui, ó. Ó. Ajeita bem certinho ali. E alfineta. Agora, eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura aqui de um pezinho de máquina. Só desse lado, tá? Esse lado aqui não, só desse lado. Um pé de máquina, ó. Lembrando que eu uso pé de máquina de meio centímetro, tá? Eu vou lá na máquina passar e já mostro. Pronto, gente. Costurei. Agora, eu posso tirar o alfinete. Os alfinetes. Ó, pezinho de máquina de meio centímetro. E ficou... primeira parte, assim, ó, observe que ele fica bem pertinho, tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu outro aqui e vou costurar aqui, tá? Então, vou vir aqui, ó, ajeito ele bem direitinho e alfineto. Alfinetem bem, que vai facilitar para a costura ficar bem certinha, tá? Porque como é a costura arredondada, a gente precisa seguir o contorno bem direitinho, tá bom? Ó. E eu vou costurar aqui. Depois, eu vou costurar esse aqui, tá bom? Eu vou costurar essas partes aqui. E aí, eu já volto aqui, antes de fechar toda ela, aí eu mostro pra vocês. Ó, gente. Vou virar assim que é mais fácil de vocês visualizarem. Ó, costurei esse com esse, e depois aqui, ó, esse, e aqui esse, tá? Ó, agora eu vou fechar, fazer a última costura. Venho aqui...
E alfineto também. Prontinho. Vou lá pra máquina e passo essa última costura aqui. Pronto, gente, costurei. Tirei todo o fiozinho, recortei tudo. Agora eu preciso virar do lado do direito e observar, ver se não ficou nada desfiado, se todas as minhas costuras ficaram bem certinhas, ó. Eu observo bem, olho, ver se tá tudo certinho, para depois de pronto não ter que desmanchar a peça para arrumar alguma coisa que ficou errado. Ó, todo certinho, todo bonito. É isso aí. Desviro aqui novamente, deixo do avesso. Agora eu vou fazer duas marcações aqui, ó. Vou pegar aqui atrás e aqui bem no centro. Olha aqui, meu coração central. Eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou fazer um pequeno pique. Ó, faço um piquezinho aqui. E aqui eu já não preciso fazer o pique, porque aqui já é a costura dessa emenda final, tá? Faço o pique ali no meio e aqui. Aqui no meu coração, desculpa, no fundo aqui, nesse círculo aqui do fundo. Eu dobro ele ao meio. E eu vou fazer 2 piques. Um aqui. E o outro aqui. Tá? Agora eu gosto de prender isso aqui com os grampinhos, tá? Mas quem não tiver grampinho que quiser prender com alfinete, não tem problema. Eu vou pôr pique com pique aqui na frente, ó. E aqui, pique com essa costura aqui de trás. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui nos grampinhos. Eu vou costurar, eu vou levar lá pra máquina essa peça assim, tá? Ó, o fundo aqui vai ficar pra máquina, pra baixo, e esse aqui, toda a saia, eu vou segurar assim, ó, que aí facilita de costurar toda essa volta, tá? Como que eu boto meus grampinhos? Ó, os meus grampinhos, essa parte transparente aqui é a parte reta. E a parte coloridinha é essa parte curva. Então, sempre o que vai ficar na máquina é a parte reta, tá? Sempre assim que a gente posiciona. Quando eu precisar tirar o grampinho, eu só aperto aqui e já tiro o grampinho. Aperto e tiro o grampinho, tá? Então, esse é o jeito certo de usar esse grampinho, ó. Essa parte reta, ó, é o que vai ficar embaixo na máquina. E a parte coloridinha, que é a curva, essa fica em cima para eu poder tirar o grampinho. No caso de quem não tem esse grampinho, que vai precisar usar o alfinete, aí vocês podem pôr o alfinete assim. Se for um alfinete fininho, a máquina passa sem problema nenhum. Se for um alfinete mais grosso, aí tu tem que ir tirando o alfinete, tá bom? Ó, mas aí é só ir pondo o alfinete toda a volta assim, ó. Tá bom? E consegue passar também tranquilamente. Eu não vou usar alfinete, eu vou usar os grampinhos. Só que para arrumar, eu prefiro arrumar desse lado. Só que na hora de pôr o grampinho, eu vou pôr com a parte transparente viradinha para baixo. Que é onde vai ficar encostado na máquina. Ó, gente, observe que ele dá bem certinho, tá? E isso é pra margem de meio centímetro, tá, gente? Observem isso. Vocês vão ter que usar sempre a margem de meio centímetro de costura. Se você tem uma máquina que não muda a agulha de lugar, tem um calcador que a gente chama 1/4 de polegada.
Esse calcador, ele tem meio centímetro, tá? Aí dá pra comprar esse calcador separado e usar na máquina de vocês. Caso você também não tenha esse calcador e quer costurar com margem de meio centímetro, então o que eu aconselho vocês? Pegar a peça de vocês, que vocês forem costurar, por exemplo aqui, eu vou até usar a cabecinha aqui porque é redonda também, tá? E aí o que eu aconselho vocês? A riscar aonde é meio centímetro. Ó, eu sei que aqui é margem de meio centímetro, então eu faço os pontinhos assim, ó. De meio centímetro. Aí eu venho e continuo fazendo o tracinho. Quando eu for costurar, eu sigo essa costura, tá bom? Isso é para quem não tem a máquina que muda a agulha de lugar, ou quem não tem o pezinho de 1/4 de polegada, tá? Aí mesmo assim ainda consegue costurar meio centímetro. É só marcar, tá bom? Porque aqui tem que estar meio centímetro, tá? Senão não vai fechar as medidas, não vai bater as medidas pelo molde, tá bom, gente? Eu vou agora posicionar assim lá na máquina, ó. E eu vou começar a costurar. Venho costurando, quando chega perto do grampinho eu vou tirando o grampinho e eu vou costurar toda a volta, fechando tudo isso aqui. Vou lá costurar e já mostro pra vocês. Então, gente, eu costurei. Ó, toda a volta, margem de meio centímetro. Agora, nós vamos desvirar. Nós vamos desvirar por essa abertura aqui em cima, tá? Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a abertura também não é tão grande. E a gente tá com as camadas de tecido, bolso, manta. Então, fica grosso, então vai devagarzinho, fica certo. Agora, observem bem, olhem, vê se ficou todo costuradinho, se ficou todo certinho. Passem, né? Que não mexer, amassa demais. Dá uma passadinha assim, com cuidado, né? Só pra ajeitar bem. Até a costura aqui, pra ficar bem certinho. Eu gosto de passar toda a costura pra ela ficar bem bonita, bem alinhada. Pronto, então. Primeira parte da nossa aula da boneca tá pronto. Sainha, corpo, os braços, as mangas e a cabeça. Próximo passo agora vai ser encher tudo isso, montar a nossa boneca. E assim ficou pronta a primeira parte do nosso passo a passo dessa linda boneca. Fiquem ligadas, no próximo vídeo continuaremos. Beijos e tchau!